Fala galera palpiteira, tudo em paz, tudo bem com vocês? Gente, acabamos de vir de uma rodada extremamente atípica, não é à toa que não tivemos bons resultados, mas vocês sabem que essa rodada foi atípica. Quem diria que o Sport ia ganhar do Grêmio lá no Sul? E até quem assistiu o jogo viu um Grêmio que finalizou 31 vezes, muito mais do que o Sport, mas a bola não entrou. Isso faz parte do futebol. Uma rodada ou outra, esse tipo de coisa vai acontecer. Quem diria que o Atlético Goianiense lanterna ia tirar ponto do Fluminense, quarto colocado, do Fluminense que vinha muito bem. Logo com 6 minutos, o Fluminense abriu 1-0, mas aos 38 minutos do primeiro tempo ainda, o Hudson foi expulso. A gente não tem como prever esse tipo de jogo, esse tipo de coisa no jogo. Isso equilibrou o jogo, o Atlético Goianiense empatou, e esse tipo de coisa uma hora ou outra vai acontecer, uma hora ou outra. Mas a gente sabe que não pode se basear apenas pelo resultado, a gente tem que se basear pela ação, e foi certo palpitar a favor da vitória do Fluminense e palpitar a favor da vitória do Grêmio, mas infelizmente deu errado, e isso é futebol, uma hora ou outra vai acontecer, por isso que o futebol é tão apaixonante. Mas mesmo assim, galera, tivemos boas análises. Olha só a análise dos meninos do Resenha de Boteco a respeito do favoritismo do Ceará, por exemplo, e o Ceará ganhou o jogo de 1-0. Solta aí. Eu quase fui no empate também. Eu vejo um pequenino favoritismo pro Ceará nesse jogo. O Ceará vai ser 2-1. Mano, você falou, tirou as palavras da minha boca. Eu apostei 2-1 pro Ceará também, por esse pequenino favoritismo do Ceará jogando em casa. Viu lá, galera? Além disso, olha a análise dos meninos do Resenha de Boteco sobre o empate de Palmeiras Internacional. Se liga só. Mas, na minha opinião, eu como palmeirense também não estou gostando do jeito do Palmeiras jogar. Eu acho que o Palmeiras é um time, não vou dizer assim lento, porque tem o Rony, umas opções, que o Bigode também não é lento, mas a saída do Palmeiras eu acho muito demorado. Eu acho que o time não está conseguindo encaixar contra-ataque, erra muito e fez um jogo horroroso contra o Bahia. Eu assisti, consegui perder 90 minutos da minha vida. Jogo feio. E o Palmeiras ainda não engrenou. Teve alguns jogos contra o Santos que foi legalzinho, mas o Inter está na fase melhor. Esse jogo era para eu colocar uma vitória do Inter. Eu ia com a vitória do Inter, eu só não vou porque o Palmeiras, a defesa do Palmeiras ainda, eu acho que é o que ainda dá para se... É o que está melhor, a defesa. De ataque não está encaixando muito, mas eu vou no 1-1 nesse jogo, porque é um jogo que pode acontecer qualquer coisa e eu tô mais conservador hoje. Então eu vou no 1-1, que eu acho que é o resultado mais correto aí pra essa. Ou seja, gente, até numa rodada ruim, a gente ainda acertou muita coisa. Mas podem ficar tranquilos que na maioria das vezes a gente vai acertar mais, tá bom? A gente traz aqui os prognósticos do que os números, do que os jogos, do que os times apontam pra gente. Vocês vão ver que a gente sempre vai estar citando colocação, retrospecto recente, ataque, defesa, para dar o melhor prognóstico para você, junto com sua análise, palpitar da melhor maneira possível. E se você quer brocar, vem com a gente, vem com o Clube do Palpite. Solta a corujinha aí para a 8ª rodada do Brasileirão. Fala galera palpiteira, beleza? Vamos para mais uma rodada de palpite. Essa é a rodada número 8. Já, hein? Já tá Falta só 30, hein? Tá acabando já, hein? E fomos razoavelmente bem na última. Cravamos 2 resultados, os 2 empates, né? O Grêmio perdeu, vacilou e muita gente deve ter tomado pelo menos 4 aí por causa desse jogo. Certo? Mas sem enrolação, vamos para a rodada 8. Primeiro jogo, Flamengo e Fortaleza, jogo, mando do Flamengo, e o Caio, mais uma vez, vai falar pra gente aí o que ele acha. Vamos lá, galera, Flamengo e Fortaleza, 17 horas. Gente, o poderoso Mengão tá voltando, já tá em 6º lugar no Campeonato Brasileiro. O time vem de uma vitória com V maiúsculo em cima do Bahia, 5-3, jogando aquele futebol esteticamente bonito e ofensivo, com direito a golaço de Everton Ribeiro, um time que, mesmo perdendo algumas peças, mantém o nível porque o elenco é muito bom. Do outro lado, um Fortaleza que vem de derrota no Clássico, de um Fortaleza que perdeu. Retrospecto recente a favor do Flamengo, elenco a favor do Flamengo, campo a favor do Flamengo.
É tudo a favor do Flamengo nesse jogo. É muito difícil não dar Flamengo. Creio num jogo que não vai ser um jogo difícil, um jogo bom aí para 2 ou 3-0, mas eu vou de 3-0 pro Mengão, com direito à estrelinha do palpite nesse jogo. Se liga aí. Goleada do Flamengo aí. Caramba, 3-0. O Flamengo engrenou, hein? Mas eu acho também que tá melhorando bastante. A gente comentou no último vídeo que ia ser, não sabíamos que ia ser 5, mas a gente imaginou que ia ganhar. Nesse, eu também vou nessa ideia de vitória também. Eu acho que vai ser 2-0 pro Flamengo. Não acredito que vai tomar gol nesse jogo, porque, que nem a gente comentou, o time foi com meio que misto, né, na última rodada, e mesmo assim responderam bem. Quem tem elenco é muito mais fácil. E mesmo tomando os 3 gols no último jogo, eu vi uma melhora. Eu acredito que esse jogo vai ser 2-0 e não vai tomar gol. Eu já acho que o Flamengo toma gol, vou de 3-1 Flamengo. Acho que Fortaleza vai dar uma surpreendida ali na defesa do Flamengo. O goleiro deu umas vaciladas no último jogo, né? O goleiro do Flamengo. Mas 3-1 Flamengo, um jogo mais tranquilo. Certo. Próximo jogo, Corinthians e Botafogo. Um jogo difícil também para analisar isso aí. Todos os jogos do Corinthians, mas o pessoal falou assim, clubista, vai, o Corinthians ganhou. Acertou, o Corinthians ia ganhar. Caio, o que você acha desse jogo? Às 19 horas também no sábado, galera, Corinthians e Botafogo. Eu tô falando de um Corinthians que não me agrada o que eu vejo, mas de um Corinthians que vem aí de vitória, salva seu pontinho ali, seu pontinho lá. Vamos para a tabela ver como o Corinthians está. A gente vê aqui, o Corinthians está em nono lugar, tá bom? Não é uma colocação ruim. Do outro lado, um Botafogo que está na zona de rebaixamento. Porém, o que eu vejo em campo do Botafogo me agrada um pouco mais que do Corinthians. Mas em virtude desse retrospecto ruim do Botafogo, um retrospecto superior do Corinthians, apesar de não gostar do futebol que o Corinthians joga e me agradar um pouco mais o futebol do Botafogo, essa soma me traz um jogo muito feio, me traz um jogo muito sem criatividade, me traz um jogo que eu acho que vai ser muito equilibrado. Eu tô indo num jogo sem gols, eu tô indo de 0-0. 0-0, empate sem gols. Jogo difícil. O jogo do Corinthians é difícil mesmo. Eu vou colocar 1-1 nesse jogo. Eu acredito também que o jogo contra o Botafogo, ele não tem uma equipe boba, e o Corinthians, que a gente comentou, é difícil jogar contra, é um time encardido, tem uma defesa boa, e eu acredito que vai sair aquele placarzinho magro ali de 1-1, que o Botafogo vai sair, vai ter que ir pra cima, vai pra cima pra ganhar o jogo, na verdade. Eu não acho que vai jogar recuado, e o Corinthians, a gente sabe que uma bola que sobra lá sempre faz. O Corinthians tem uma coisa de essa bola dar certo, sempre sobra uma, né? Então pra mim vai ser 1-1. Olha o clubista, vamos falar de novo, mas eu vou de 2-1 Corinthians em casa. É em casa, né? Não tem como falar outra coisa. Corinthians em casa vai fazer 2 gols. A defesa do Corinthians eu achei que tava bem, mas tá uma draga, toma gol todo jogo quase. Toma gol. Então, 2-1 Corinthians, fora os ameaços. 2-1. Certo. Próximo jogo, Ceará e Santos. Jogo bom, hein, mano? Esse jogo vai ser muito bom de assistir. Esse jogo vai ser complicado. Caio, o Ceará tá bem, né? O que você acha desse Ceará e Santos aí, que vai ser jogão? Seguindo, galera, às 21 horas, encerrando no sábado, Ceará e Santos. Gente, Ceará vem de uma vitória interessantíssima aí no Clássico, após ganhar fora de casa, retrospecto recente muito bom do Ceará. Do outro lado, um Santos, que pra mim tem mais time que o Ceará, mas no retrospecto recente não tá tão bem como o Ceará está, tá bom? O Santos vem de 2 jogos sem vencer, o Ceará vem de 2 vitórias seguidas. Esse jogo tem tudo para ser muito equilibrado. Creio num Santos melhor, mas creio num Ceará com retrospecto recente melhor. Porém, como o Santos cria muita oportunidade de gol, e a gente tem que sempre se atentar a isso, é um time que finaliza muito, que busca muito gol, mais do que o Ceará, eu acredito que essa busca maior do Santos vai trazer um leve favoritismo para o Santos nesse jogo. Essa é uma opinião muito particular minha, tá certo? Mas eu creio em favoritismo do Santos, em jogo duro, em jogo apertado, em lei do ex com o Marinho. Sabia não? Eu vou de Santos 2, Ceará 1. Vitória do Santos, 2-1. Jogo difícil. Analisando o último jogo do Santos, o Marinho tá numa fase espetacular. Eu acho que ele tô pra falar que ele é o melhor jogador do campeonato. Que golaço! Nesse começo de campeonato, acho que é tempo que eu não vi, hein? Difícil gol de falta no Brasil, tá acabando. Eu acredito também na vitória do Santos contra o Ceará. Último jogo, o Ceará venceu de 1-0, Fortaleza
Foi um resultado bom, se tratando de um clássico, né? Porque você ganhar clássico já dá uma moral. Mas eu ainda acho que o Santos está um pouco melhor, uma vantagem ofensivamente, eu acho o Santos um pouco melhor, então por isso que eu vou nessa vitória. E analisando também os últimos jogos das duas equipes, eu vejo um favoritismo do Santos, mesmo sendo fora de casa, mas é um jogo difícil. Eu já vou de empate aí, eu acredito que os dois últimos jogos dos dois times foi puxado, eles vão estar meio quebrado, então eu acredito um jogo mais truncado, 1-1 nesse jogo. Próximo jogo, Bragantino, Red Bull Bragantino e Palmeiras, mando do Red Bull, que joguinho também. Caio, nosso Verdão aí, o que você acha? E aí galera, domingão, 11 da manhã, Bragantino e Palmeiras. Gente, eu tô falando de um time que tinha um estilo muito particular que me agradava de ver jogar o Bragantino, um time muito ofensivo, mas que tá muito mal no Brasileirão, mudança de treinador. Do outro lado, um Palmeiras que tem jogado um futebol muito feio, tirando o clássico contra o Santos. Depois da pandemia não vi nenhum bom jogo do Palmeiras, tá bom? Mas está invicto no Brasileirão. Ou seja, a prova que esse elenco é muito forte é isso. Mesmo jogando mal, não tem perdido seus jogos. Vamos para a tabela, galera? Eu tô falando de um Palmeiras que está em 8º lugar aqui dos últimos 5 jogos. Empatou 3 e ganhou 2, tá bom? Eu tô falando do outro lado, contra o Palmeiras, de um Bragantino, zona de rebaixamento, 18º colocado dos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1. Ou seja, estatisticamente falando, não tem como não dar o favoritismo para o Palmeiras nesse jogo. Mas em virtude do futebol feio do Palmeiras, não creio em jogo fácil, creio num jogo movimentado de gols. O Bragantino procura muito gol. Eu vou de Bragantino 1, Palmeiras 2. Vitória do Palmeiras. Eu falei, ó, se depender do Caio, o Palmeiras ganha 38 rodadas. Não, mas esse jogo, não que o Palmeiras esteja jogando bem. O último jogo mostrou de novo contra o Internacional que o Palmeiras não tá bem, o Palmeiras tá mal. Só que a gente viu um Bragantino também que tá tentando reformular, demitiu o treinador, veio o Barbieri agora. Eu sinto que ainda é muito cedo, não teve como mudar o trabalho, então ainda tem essa dificuldade. E eu não acredito também na vitória do Bragantino nesse jogo, mesmo sendo humano. Mas também não vai ser um jogo fácil pro Palmeiras, não. Acredito no 2-1 também. Eu já acho que o Palmeiras não toma gol, vence de 2-0. Tomou o gol contra o Inter porque foi um pênalti naqueles lances, besta. Mas o Palmeiras vence esse jogo, vai engrenar de novo no campeonato aí. 2-0 Palmeiras e o Bragantino. Time de meio de tabela, não vai arrumar mais não. Infelizmente. Me enganou o Bragantino esse ano. Próximo jogo, Internacional e Bahia. Esse é um dos jogos que eu tô mais confiante, inclusive é a minha estrelinha. Bahia aqui, ó. O que você acha desse Bahia contra o Inter, que o Inter tá voando, hein? O Inter tá. Seguindo, galera, às 16 horas, o líder, a melhor defesa, o melhor ataque do campeonato internacional contra um Bahia que vem de demissão de treinador, contra um Bahia que vem de críticas com a diretoria, contra um Bahia que vem de um 5-3 perdido em casa, favoritismo inegável do Inter. Em virtude disso, creio que o Bahia deve se armar bem fechadinho, por isso não creio em placar folgado, mas creio numa vitória tranquila para o Internacional. Eu estou indo de Internacional 2, Bahia 0, com estrelinha do palpite nesse jogo, beleza? 2-0 Internacional. Um placar, eu acho que esse é o placar que eu vou também. Eu vou no 2-0 e a minha estrelinha nesse jogo, eu acredito que o Inter, como poupou alguns jogadores no último contra o Palmeiras, na verdade poupou, ficou só 4 titulares que começou, né? Eu acho que deu tempo de descansar, então vai voltar com força máxima. Teve um resultado bom fora de casa contra o Palmeiras, que querendo ou não são os times que brigam para estar lá em cima. Foi ótimo esse 1-1, que na verdade foi no finalzinho, que quase saiu com a vitória aí. Você vê o jogo inteiro, os gols saíram faltando 10 minutos. E aí eu sinto que o Internacional tá bom demais esse ano. A gente comentou, o clube dele ele poupou no último jogo, então eu acho que volta com força máxima e vai ser difícil pro Bahia segurar. O último jogo do Bahia foi um 5-3 contra o Flamengo, mais um placar muito louco, não tem como a gente acertar um 5-3, é muito difícil. É difícil. E o Bahia eu sinto ainda que para segurar o contra-ataque ele tá tendo dificuldade, então eu também vou no 2-0. Eu vou de 2-0, acho que foi unanimidade aí, né? Então você também? O Inter vem muito forte no campeonato, conseguiu um empate com o Palmeiras, o Luiz Adriano fez o gol no último minuto. Foi. Mas a defesa do Bahia, eu posso até pensar num placar mais elástico, porque a defesa do Bahia contra o Flamengo, tava uma mãe, Tava uma mãe. Verdade. Então, 2-0, Inter contra o Bahia. Próximo jogo, São Paulo e Fluminense. São Paulo também, né? Jogo difícil, hein? Caião, Nossa. fala pra nós aí.
Encontro de tricolores, São Paulo e Fluminense. Galera, Fluminense jogou o jogo contra o Atlético Goianiense mais da metade do jogo com um jogador a menos. Então não se baseie muito nesse resultado, teve uma situação atípica. Do outro lado, um São Paulo que teve até um bom momento contra o Atlético Mineiro, mas que quando o Atlético resolveu jogar, atropelou. Atlético Mineiro 3, São Paulo 0. Mas eu estou falando do vice-líder São Paulo, tá bom? Contra um Fluminense que está brigando lá em cima também. Galera, fiquei muito em cima do muro nesse jogo, quase fui de empate, mas decidi que não quero ficar em cima do muro nesse jogo. Tô levando fé na lei do ex, tô levando fé em Nenê, tô levando fé em um Fluminense que tem uma proposta de jogo melhor que a do São Paulo, não tô dizendo mais bonita, mas uma proposta melhor. O Fluminense sabe o que quer. O São Paulo ainda não encaixou no dinismo, então eu vou de Fluminense ganhando 2, São Paulo 1. 2x1 Flu. É, 2x1 São Paulo vem de cabeça inchada, tomou de 3x0 do Galo. Foi 3x0, hein, mano? Mas teve, não vou puxar a sardinha não, mas teve um lance, um impedimento que não aconteceu, eu não sei como o VAR deu. Se dá esse lance, eu tinha cravado, que eu fui de 3x1 Galo. E aí vieram falar, nossa, é clubista. Ó, esse jogo tá difícil, Fluminense e São Paulo. Eu não vejo... O Fluminense, ele tá... Se for olhar o retrospecto, eu acho que o Fluminense está melhor. Mesmo o São Paulo estando na frente, né, que o São Paulo estava vice-líder, eu vejo o Fluminense nesse jogo com um pouco mais de vantagem, mas como o São Paulo, a gente sabe que às vezes surpreende no resultado, tanto que estava vice até a rodada passada, eu vou no 1x1, um placar de segurança para o CP10, porque eu acredito que 2x1 também não seria loucura para qualquer um dos dois lados. E para não correr o risco do -4, eu vou no 1x1, porque eu acredito que vai ser um jogo complicado, um jogo truncado, e não vai ser um jogo de muitos gols, ao meu ver, não. Então eu vou no 1x1. Também acho que não. Eu já vou meio com medo aí do -4, vou de 1x0 Fluminense, porque o Fluminense, mesmo com o jogador expulso, conseguiu segurar o empate com o Atlético Goianiense no último jogo. E o São Paulo deu aquela subidinha, né? Saiu, voltou, mas não encaixou ainda o time. Eu vejo o Fluminense melhor aí, então vitória do Flu 1x0. Sem -4 nisso. Sem -4. Vasco e Atlético Paranaense. Caio, já manda pra nós essa aí. Seguindo, galera, Vasco e Atlético Paranaense. Galera, Atlético Paranaense que começou com 2 vitórias seguidas no campeonato, desligou. Eu tô falando de um Atlético Paranaense, vamos lá. Cadê ele aqui na tabela? 13º colocado dos últimos 5 jogos, empatou 1 e perdeu 4. Do outro lado, um Vasco, 4º colocado da competição, um jogo a menos que os líderes, tá bom? Um Vasco que tem uma proposta de jogo muito interessante dentro da limitação do seu elenco. Creio no favoritismo do Vasco, creio que o Vasco não vai tomar gols e creio que o Vasco faz gol ou gols. Tava pensando muito no 1x0 para esse jogo, mas vou de 2x0 porque eu creio que o potencial de aproveitamento do Vasco está muito alto. Ele não está nem finalizando muito, mas quando chega e finaliza, está com um aproveitamento muito alto. E eu creio que o Vasco ganha esse jogo tranquilo também. 2x0 Vasco. Retorno de algumas peças importantes aí para o Vasco, como o Leandro Castan, por exemplo. E retorno de peças importantes para o Atlético Paranaense. Existe a possibilidade de Nicão voltar nesse jogo. E Nicão é muito importante para esse time. 2x0 Vasco, hein? O Vasco tá vindo bem. Tá apostando no cano nessa rodada aí, hein? 2x0, resultado. É porque o Atlético, que nem a gente tava comentando aqui, jogou mal demais no último jogo. O Atlético tá na fase muito mal, meu Deus. O Vasco tava bem demais no começo. Começou bem, subiu bem, ficou com a defesa bem postada, tava engrenando, perdeu o primeiro jogo, parece que começou a bagunçar um pouco. Eu ainda não tô achando tão favorito o Vasco nessa rodada. Eu vou no 1x1 nesse jogo, porque eu vejo uma dificuldade também do Vasco nos últimos jogos em criar. Perdeu o Thales Magno naquele jogo, também pode ser por isso, porque ele é o cara que tira o peso do contra-ataque, é todo nele. Ele é o cara que desafoga ali na hora de sair. Pode ser essa vantagem, não acho errado colocar a vitória do Vasco nesse jogo. Porém, como o campeonato tá estranho, tem muita oscilação de dia ruim, eu vou no 1x1 nesse jogo, tô acreditando também no empate. Bom, eu já vou também num placar aí de 1x0 pro Vasco, sem medo do -4 nesse. Que o Vasco tá arriscando pra tomar um -4 aí também. Não vou tomar não. Porque o Vasco, você vê os primeiros minutos quando o jogo contra o Santos, amassou o Santos. E o Atlético, não sei o que aconteceu com o Atlético. O Atlético campeão na Copa do Brasil ano passado, foi, né? Foi. Ano passado? Não. Contra o Inter. Foi, verdade. Ano passado,
Ó, tava até Aí ficou esquecido. parado também 6 meses da pandemia, pra mim já faz uns 4 anos isso aí. O Atlético fora da casa dele não vem bem, então Vasco 1-0, sem -4 também. Próximo jogo, Atlético Goianiense e Grêmio. Que jogo. Não quero falar do Grêmio. Que jogo. Esse Grêmio, rapaz. Caio, o que você acha desse Grêmio depois dessa derrota aí? Seguindo, galera, Atlético Goianiense e Grêmio. Gente, se a gente for analisar retrospecto recente, das duas equipes é muito ruim. Mas a gente sabe a qualidade desse time do Grêmio. A gente sabe que esse time do Grêmio finaliza muito, busca muito um gol, tem excelentes jogadores. É um elenco melhor que o Atlético Goianiense. Não tem como não colocar o Grêmio como favorito nesse jogo. Porém, é um Grêmio que vai para cima e pode se abrir. E o Atlético Goianiense, principalmente com o retorno de Renato Kaiser, pode se aproveitar disso e marcar gols, tá certo? Mas creio tranquilamente em favoritismo do Grêmio, num Grêmio buscando a vitória. Eu vou de Atlético Goianiense 1, Grêmio 2. 2-1 Grêmio, Caião, hein? É, a defesa do Grêmio deu uma ramelada, hein? Uma ramelada. O Patrick fez um golaço, quem viu, viu. O Grêmio, eu acho que o último jogo o Renato também quis poupar, quis fazer aquele ciclo. Ele comentou, eu tenho elenco, eu tenho que colocar, colocou o Thiago Neves. Então eu não acho que entrou com tudo para ganhar, justamente porque o Sport era mais fraco, então ele imaginou que seria o jogo para ele poder descansar algumas peças e não deu certo, pela pretensão, perdeu o jogo. Só que nesse eu acho que por ter perdido pro Sport, vai com força máxima, a PP voltou, entrou no segundo tempo, entrou bem, Jean-Pierre entrou também, é um cara bom. Eu acredito na vitória de 2-0. O Atlético Goianiense, que nem ele comentou no último jogo contra o Fluminense, conseguiu arrancar um empate lá, mas só porque também estava com o Hudson, foi expulso muito cedo, atrapalhou todo o jogo do Fluminense, mas eu vejo muito problema no Atlético Goianiense, então eu vou em 2-0 pro Grêmio. Bom, eu vou de 2-0 também pro Grêmio, acho que foi unanimidade aí? Não, o Grêmio foi 2-1. É verdade. O Grêmio é um time muito forte, o Renato quis poupar, você vê que futebol, né? O Thiago Neves perdeu uns 4 gols. Foi. Que era pro Grêmio ter amassado o Sport. Mas é futebol, né? Então 2-0 Grêmio. Se o Grêmio vier com o time titular, ganha esse jogo aí com uma tranquilidade. E o Atlético Goianiense, infelizmente, pra mim desse ano, não passa não. Coritiba e Atlético Mineiro. Mando do Curitiba. Caio, o que você pensa desse jogo? Coritiba e Atlético Mineiro. Galera, esse Curitiba aí nos últimos 3 jogos invicto, ganhou 2, empatou 1. A saída do treinador fez dar uma melhorada aí nesse time, inclusive alcançando bons resultados. Do outro lado, do Atlético Mineiro, que está em 3º colocado, mas com um jogo a menos do que os 2 líderes, do que o líder e o vice-líder. E uma possível vitória, possível 3 pontos, leva o Atlético Mineiro para vice-liderança nessa diferença, 1 ponto apenas atrás do Internacional. Um Atlético Mineiro muito bem treinado por São Paulo, que procura muito gol. Do outro lado, um Curitiba começando a se encaixar, Galdesani fazendo um excelente campeonato, tem aí uma possível contusão de Neilton, a gente não sabe se volta ou não, mas o favoritismo do Atlético Mineiro é escancarado nesse jogo. Porém, não creio em jogo fácil, viu, gente? Creio em um jogo movimentado. Essa busca do Atlético pelo gol faz ele se expor também. Eu creio que o Curitiba marca um golzinho, mas eu creio em vitória do Atlético. Eu estou indo de Curitiba 1, Atlético Mineiro 2. 2-1 pro Galo, hein? O Galo tá bem mesmo. Encaixou, né? Ó, esse resultado de 2-1, eu quase fui nele, mas eu ainda acho que o Atlético, não só por causa do 3-0 contra o São Paulo, mas eu sempre falei, o time do Atlético, quando engrenar, quando acertar mesmo, agora com o Sacha, que o São Paulo pediu, que gosta do futebol dele, tem o Marrone, que joga demais, eu acho que joga muito também. Quando esse Atlético, o Keno, voltar o Natan, né? Tá machucado. Quando esse Atlético engrenar, vai ser difícil parar. Eu acho que vai ser 3-1, mas eu também acho que vai tomar um gol. Eu acho que vai tomar um gol do Coxa, porque o Coxa ele adora tirar saldo quando você imagina que vai sair gol. E vejo 3-1 porque eu acho que o Atlético vai muito pra cima, mesmo sendo fora de casa, e tá difícil parar aquela correria, um time rápido. E aí, Aloysio, o que você acha? Vou com a mesma ideia que o Atlético vence o jogo, mais de 2-1, não acredito, Cebolinha? Não acredito que saia tantos gols assim. Então 2-1, um placar mais cadenciado ali, o Atlético vem muito bem, briga pelo título ali, certeza. E o Coxa, eu acho que tá começando a dar aquela engrenada, mas ainda não convenceu. É um time começo limitado, do campeonato, é um time limitado, né? Próximo jogo e último, Sport e Goiás. Jogo na casa do Sport, e aí? Vamos ver o que o Caio acha desse Sport Goiás aí, que é difícil também. É difícil de viver. Sport e Goiás. Na minha humilde opinião,
os 2 piores elencos da Série A, tá certo, gente? Lógico que tem elencos equivalentes ali tão ruins quanto, mas são times que vão brigar lá embaixo, eu falei isso há muito tempo. O Sport, apesar dessa vitória contra o Grêmio inesperada, eu estou falando de um Sport que antes disso vinha de 3 derrotas consecutivas. Eu estou falando de um Goiás lanterna. Porém, essa vitória do Sport já pode ser reflexo do trabalho de Jair Ventura. Creio num jogo equilibradíssimo, creio num jogo feio também. Pensei no empate, pensei num 0 a 0, pensei no 1 a 1, mas creio, justamente por essa vitória, essa moral, ganhar do Grêmio lá dá muita moral pro clube, que vai voltar para casa, que tá de treinador novo. O Goiás tá com um treinador novo, mas chegando agora, isso demora um pouquinho de encaixar. Eu creio num levíssimo favoritismo do Sport. Eu vou de Sport 1, Goiás 0. 1 a 0 Sport, resultado magro, aquele resultado perigoso também, mas eu vou fugir desse jogo. Eu não consigo ver um vencedor nesse jogo assim, pra falar, não, é isso. Não tem como apontar, não, esse ganha. Esse não tem. Eu vou no 1 a 1, acreditando na dificuldade dos dois times que a gente tá falando. O Goiás perdeu pro Corinthians em casa. Ainda teve chance, o Cássio salvou muito no jogo, viu? O Cássio salvou também. O Goiás vai pra cima também. O Sport, que nem a gente comentou, conseguiu ganhar do Grêmio, velho, lá. Então você vê que os caras... Ó, o trabalho do Jair tá começando. Jair Ventura já começou. Bem. Já mudou algumas coisinhas. A gente já vê uma melhora. Lógico, não é uma coisa excepcional e tal. Por isso que eu vou no 1 a 1. Mas a gente sabe que tem dificuldades. Os dois times perdem muito gol. Mas eu vou no 1 a 1 ali com medo de apontar um e tomar aquele -4. Faço a mesma ideia, vou me defender nesse jogo aí, 1 a 1 também, um jogo muito complicado. O Sport sofreu para segurar a vitória lá contra o Grêmio, e o Goiás perdeu em casa contra o Corinthians, mas acho que um gol para cada lado, acabou o jogo, já era, morreu. Isso aí. Gente, essa é a opinião do Resenha de Boteco, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, se inscreve também, vamos ajudar a gente aí a bater 1000. Bora, bater 1000. Espero que vocês tenham gostado. Ó, opinião vai ser de vocês, a gente faz a análise, coloca a opinião de vocês, que vocês imitam também, certo? Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto. E é isso aí, galera. Tem rodadas atípicas, mas na maioria das vezes a gente vai muito bem. Então continua, vem com a gente, se liga e utilize os seus palpites após analisar os nossos prognósticos no Clube do Palpite, no CP10. Baixe o nosso app CP10 ou acesse nosso site, ó, tá aqui, ó, www.clubedopalpite.net e venha conhecer o melhor fantasy game de futebol estilo bolão. Gente, não tô falando de site de apostas, tô falando de fantasy game de futebol. Vem se divertir, vem brincar com a gente e ainda concorrer a mais de R$3.000 todas as rodadas, acumular pontos para ganhar carro, motos, vários iPhones, Motorola Zona Macro. É prêmio que não acaba mais. Clube do Palpite. E aí, vai cravar?